Durante toda a história, sempre houve relatos de sereias, às vezes com outros nomes, porém um ser metade humano e metade peixe. A grande questão é, será que as sereias realmente existiram? Ou melhor, será que elas ainda existem? Em 2003, o biólogo marinho Paul Robertson encontrou o que seria uma nova espécie de mamífero marinho. Nós encontramos uma criatura de fábulas. Foi exatamente isso. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Daniel da Silva e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui do lado tem este quadro do Zelda, muito show de bola. E nele eu vou colocar as imagens que eu estarei falando durante o vídeo, durante o processo. Se você é novo por aqui, caiu nesse vídeo de paraquedas, não sabe como que chegou aqui, está perdido, clica no like e se inscreve, que assim você vai se encontrar aqui comigo, teremos uma união estável e feliz. E você que já é inscrito, deixa o like para ajudar a fortalecer o canal e isso nos motiva a fazer mais vídeos. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos focar no vídeo e bora pro vídeo. De todas as histórias que já ouvimos a respeito de sereias, a que mais deu vida à lenda foi o mito de Serena, que surgiu por volta de 1100 a.C. com a mitologia grega. Só que era diferente do que nós conhecemos. Na verdade, eram mulheres que eram metade seres humanos e metade pássaro. Porém, com o tempo foi se adaptando e acabou se tornando metade mulher e metade peixe. Outra história que ainda temos referente à mitologia grega, que surgiu basicamente na mesma época, é uma de que uma moça gostava muito de ficar próximo ao mar e sua mãe não gostava que ela ficava ali porque tinha alguns rapazes que ficavam cobiçando-a. Sendo assim, a mãe da moça amaldiçoou a própria filha, fazendo ela se transformar num ser metade peixe, porque a menina não saía da água. Na verdade, a intenção da mãe era transformar a menina inteira em peixe, para ela viver ali só na água. Só que sua avó viu aquilo e interveio na maldição, e a menina ficou com metade do corpo de peixe e metade do corpo mulher. Há também outra lenda parecida de que uma moça matou outra e fugiu da visão de todos. E ela correu e se jogou no mar. E esse ato fez com que ela começasse a se transformar. Porém o mar achou ela muito linda e não deixou que ela se transformasse completamente. Assim somente metade do corpo ficou transformado em peixe e da cintura para cima ficou mulher ainda. Aí é um dos mitos de que surge de que as sereias são seres lindos, bonitos, porque sempre é retratado na mitologia como uma mulher bonita que se torna uma sereia. A grande verdade é que o mito não é somente da mitologia grega, então o mito acaba sendo o mito. Toda lenda é baseada em alguma verdade, vem de algum lugar. Se fosse algo criado pelos gregos, tudo bem, seria somente uma mitologia. Só que em 2000 a.C., o povo babilônico adorava um deus chamado Dagon. E esse deus tinha metade do corpo de homem e metade do corpo de peixe. E como eu falei da fantasiosa mitologia grega, é claro que dentro da mitologia grega realmente existem sereias. Porque Poseidon tem um filho e o nome desse filho é Tritão. E ele é metade homem e metade peixe. E Tritão acaba tendo a ajuda de umas mulheres chamadas Nereidas, que na verdade são mulheres que vivem perto da água e têm a capacidade de se transformar em sereias a hora que elas quiserem. Houve uma guerra muito grande entre o herói Enéas contra a deusa Hera da mitologia grega. E Poseidon, para impedir tantas mortes, porque o mundo entrou em colapso, e para impedir tantas mortes no mar, ele utilizou a ajuda de Tritão, que foi com as Nereidas ajudarem as embarcações que estavam ali no mar, perto de onde estava acontecendo o centro da batalha, porque o mar ficou muito agitado. Tá, eu falei dos babilônicos, eu falei da mitologia grega, até mesmo no Japão, com um aspecto um pouco mais demoníaco, temos este ser mitológico chamado sereia. Em 1403, havia um rio na cidade de Kampen, na Holanda. E esse rio chegava até dentro da cidade e ia também para o mar. Ele desaguava no mar. E os cidadãos da cidade
afirmavam ter visto uma sereia nesse rio. E dizem até mesmo de que eles capturaram essa sereia e ela se transformou em humano. Ela ficou com pés, igual a gente. Tirou a cauda de peixe e virou humano, começou a andar, igual é o mito que nós conhecemos. E esta sereia foi obrigada a se tornar cristã. E sempre que ela tentava voltar para o mar, ela era impedida, ela não conseguiu voltar para o mar e acabou morrendo como uma humana. Lembrando, é claro, que isso é só um relato, não é nenhum fato concreto. E se estamos falando de sereia, a sereia de Pitcairn Barrow não pode passar em vão. A famosa sereia de Fiji. Afinal, foi considerada uma das maiores fraudes do rei do show. Que na verdade tinha o tronco de um macaco e a cauda de um peixe grande. E foi costurado e ficou ali secando, virou uma aglomeração só. E ele expunha aquilo como se fosse uma sereia de verdade. E até mesmo dentro do folclore brasileiro nós temos uma sereia, que é a sereia Yara. Só que no Brasil a nossa sereia vive na água doce. E a história dela é que ela era uma guerreira muito boa, ela tinha alguns irmãos e ela era melhor do que seus irmãos, que eram homens. Sendo assim, os seus irmãos ficaram com inveja e num ato machista e sexista, eles a mataram e a jogaram no rio Amazonas. Porém, a deusa da lua, Jaci, interveio nesta hora e não deixou com que ela morresse e transformou ela em uma sereia. Uma coisa que eu já falei e falo de novo: toda lenda surgiu de algum lugar. Toda lenda veio de algum lugar. Então, não é porque a gente ouve algo que parece ser uma fantasia que podemos descartar de vez, porque tudo veio de algum lugar. Sem contar também que, falando ainda mais do mar, a imensidão que é o mar, de 100% os nossos cientistas, os seres humanos, conhecem somente 5% do mar. 95% do que há no mar está escondido. O ser humano não conhece. Como que Paul Robertson conseguiu achar a sereia? Ele veio a público anos depois de ter saído da NOAA. Muito tempo depois, o governo estava testando sonar, uma bomba que é usada através do som. E essa bomba interfere na mente dos mamíferos marinhos. E muitas baleias acabaram morrendo. O nosso objetivo ao expor as atividades na Marinha era parar com os testes de sonares, e isso não aconteceu. Os testes ainda são feitos. E nessas mortes, próximo da África, quando eles encontraram esses restos mortais da sereia, o grupo do qual Paul Robertson fazia parte chegou a uma mesma conclusão, de que eles haviam encontrado uma espécie, um mamífero marinho novo. Isso, claro, antes das autoridades sul-africanas tomarem o que eles haviam encontrado. Olha, os 6 cientistas que analisaram os restos, inclusive eu, todos nós, acreditamos que foi uma nova espécie impactada. E assim como outros mamíferos marinhos também serão impactados pelos testes de sonares da Marinha. Vamos falar sobre os restos. São os restos confiscados pelas autoridades sul-africanas. Eu fiquei tão perplexo com a imagem que eu gostaria que as pessoas vissem de novo, porque esse é o scan do crânio da criatura encontrada. E a imagem não foi confiscada. Para você ter uma noção de quanto que engloba essa teoria de que podem existir sereias, um estado em Israel oferece $1 milhão para quem apresentar algo válido sobre uma sereia na região ali de Israel, porque há uma lenda de que há uma sereia rondando uma cidade de Israel. Beneath the waves of the Mediterranean Sea is a world teeming with life. Among that life lives a mermaid. According to eyewitness accounts, the mermaid only comes out at sunset. And she's apparently a little camera shy as well, as no one has photographic evidence. But if you do, then there is a $1 million reward in it for you. The mayor of Kiryat Yam assures me it's not a tourist ploy. Tá, e vamos lembrar de uma pintura histórica que há também no Egito, que é mais ou menos próximo de Israel. E nessa pintura podemos ver, na verdade, seres, baleias e outras que parecem humanos com cauda de peixe. Isso no Egito, há muito tempo atrás. Os 2 turistas americanos que gravaram o vídeo acreditam terem registrado a evidência conclusiva de uma sereia. E não são os únicos que dizem ter visto uma sereia nessa cidade litorânea. Existem evidências históricas na região, mais especificamente no Egito.
Pinturas rupestres, aquelas que vimos no documentário. Podem colocar a imagem para darmos uma olhada? De quando elas são? Sabe de quando são datadas? Bom, a estimativa é de que tenham mais de 30 mil anos. Então, há registros de testemunhas pintadas em cavernas 30 mil anos atrás e há registros de testemunhas nos dias de hoje. A grande questão é que a maior parte do alto escalão do governo nega com todas as forças a existência deste ser. Mas por quê? Ainda em 2003, durante um exercício na Marinha na Inglaterra, soldados alegam ter visto um ser estranho enquanto eles estavam praticando. Eles levavam Ribby ao local pré-estabelecido durante o treino de resgate. Normalmente, bonecos são colocados na água e os oficiais os resgatam quando chegam no local. Mas até o senhor admite que isso não era um boneco. Não. Esses oficiais pararam antes de chegar no local. Os soldados em questão confundiram o ser com um homem na água. Mas quando eles chegaram perto, o ser simplesmente se assustou e fugiu. Eles se aproximaram do que acharam ser um homem na água, então viram que não era uma pessoa, mas sim um animal, e parece que ficaram curiosos e abandonaram o protocolo. Os biólogos do governo disseram que o animal era somente uma foca. Mas será mesmo? O animal da gravação parece ter uma crista sagital. Dá pra ver a elevação no crânio. E eu não sei se alguma foca pode ter um crânio tão proeminente. Oficial Greenwood, alguma resposta a isso? Eu acredito que o público vai aceitar a afirmação de biólogos marinhos que viram a gravação e ainda respeitar a opinião do colega. Paul, alguma resposta a isso? Eu gostaria de saber que biólogo marinho acreditaria mesmo que é uma foca. Lembra que eu falei da sereia de Fiji do Rei do Show? Esta não foi a única aquisição feita por P.T. Barnum. Além de diversas cópias feitas do macaco com rabo de peixe que o cara tinha criado, ainda no século XIX, 20 anos após a primeira exposição da sereia de Fiji, surgiu no Circo Nacional uma sereia chamada de A Sereia Real. Esse é um panfleto do século XIX que divulgava as grandes atrações que P.T. Barnum tinha. Desculpa, eu posso dar uma olhada? Nós temos uma reprodução dessa imagem que podemos jogar na tela para o pessoal de casa ver o panfleto. Nossa. Paul, isso é parecido com o que você achou? Isso aqui é incrivelmente parecido com os restos que nós achamos. E essa sereia foi vendida para P.T. Barnum, só que infelizmente ele não conseguiu expô-la, porque um acidente trágico aconteceu poucos dias antes da exposição da sereia real. Olha a data do evento, 15 de julho de 1865. 2 dias antes do show abrir, em 13 de julho de 1865, aconteceu um incêndio terrível no museu. Queimou tudo. Foi um dos piores incêndios da história de Nova York. Então a exibição acabou antes de começar e a sereia real se perdeu para sempre. Foi o que nós pensamos. Tá, Daniel, mas como que você sabe disso? Em 2010, foi o bicentenário de P.T. Barnum. Então uma equipe de estudiosos e fãs de cultura levantaram um artigo para fazerem uma retrospectiva da vida dele. E buscando artigos, eles encontraram um negativo, que é da época de P.T. Barnum, que as fotos naquela época eram tiradas dessa forma. E nesse negativo mostra a sereia que seria apresentada por P.T. Barnum no dia 15 de julho de 1995. A sereia real está aqui no palco. Mas é meio difícil de ver, não é? Sr. Grant, eu sei que também trouxe fotos impressas e dá pra ver de maneira mais clara que essa. Vamos colocar uma foto dessas agora. Ah, meu Deus. Agora, até onde nós sabemos, essas são as únicas fotos existentes da sereia real de Barnum. Nossa. Vamos mostrar o restante porque tem mais. Nossa, olha só. Nossa. Olha só. Olha a crista. É incrível. Pô, o que acha? O que está pensando quando vê isso? Bom, definitivamente não é um torso de macaco preso numa cauda de peixe. A grande verdade é que hoje em dia pode sim o YouTube desvendar um dos maiores mistérios da nossa
sociedade, do nosso planeta. Quanto dos vídeos postados no YouTube você acha que são falsos? Eu vou colocar de outro jeito. Quanto dos vídeos postados no YouTube são reais? Bom, eu acho bastante provável que já existam provas bem convincentes por lá. Como a gravação feita no barco de pesca no Mar Adriático. Aquela do documentário. É. Eu acho que podemos colocar na tela para dar uma olhada. E eu acho que existem muitos outros vídeos com provas e eu tenho certeza que alguns deles acabam aparecendo na internet. Um desses vídeos pode ser a gravação feita perto de uma torre de petróleo. Eu acho que já deve ter visto. Eu vi. Vi E sim. o que você achou? Bom, é por esse tipo de coisa que não podemos ignorar imediatamente tudo que é postado na internet. Para as pessoas que não conhecem essa gravação impressionante, vamos dar uma olhada. É incrível. Em 2010, um grupo de geólogos marinhos estavam estudando uma área e pesquisando sons para verem se não havia nenhum mamífero por perto e que eles iam fazer testes de sonares. E normalmente eles ouviam barulhos de foca, a foca fazendo barulho dela, porque os mamíferos se comunicam numa frequência que nós não conseguimos ouvir, apenas com máquinas. A não ser quando eles estão fora da água e o golfinho faz aquele barulho estranho. Só que desta vez, no ano de 2010, eles ouviram algo diferente. Nossa, isso foi inacreditável e perturbador, com certeza. Pô, o que você Isso acha aí é um que... bloop. Foi É uma assinatura de bloop. Em 1997, o grupo NOAA, que é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, detectou pela primeira vez um som muito estranho quando eles estavam pesquisando lugares para fazer testes de sonar. E eles deram para esse som o nome de blooper. O Dr. Paul Robertson, que descobriu as sereias próximo do mar da África, trabalhou com um grupo até meados de 2003. Thorsten, disseram pra você que esses sons eram de baleias piloto, é isso? É. E, pô, você concorda com Não isso? são baleias piloto, não. Falaram que afetamos as baleias piloto. Por isso, o som delas estava diferente, porque estavam afetadas pelo sonar. A IGI te falou isso. Falou. A inspeção geológica da Islândia? É. Não acreditamos, é claro, mas não discutimos. 2010, que eu estava falando, é o grupo que trabalhava com o Dr. Thorsten. E 2 anos após eles terem ouvido aquele som estranho, eles resolveram estudar a área novamente por conta própria. Porque eles entraram em contato com o governo da Islândia pedindo para estudarem a área, porém o pedido foi negado. É claro que foi negado. Eles encontraram um som estranho. Quando o governo negou seu pedido, falou para ele não comentar sobre aquilo com ninguém. As autoridades negaram o pedido e nos lembraram do acordo de confidencialidade e disseram que não poderíamos compartilhar nossa gravação com mais ninguém. Então, do seu ponto de vista, considerou isso como uma ameaça velada? Sim, foi o que nós sentimos, sim. Pô, isso parece um pouco familiar pra Claro, você, claro. um déjà Nosso vu? material foi confiscado. Eles foram silenciados. É exatamente a mesma coisa. Lembra daquele som estranho que eles tinham capturado? Eles gravaram aquele som e começaram a estudar por conta própria a região da Groenlândia, reproduzindo o som para ver se algo ou alguém, um ser estranho, aparecesse. E
durante 7 meses estudando, nada aconteceu. Até que um dia, algo surpreendente aconteceu. Algo que chocou a equipe. Eles conseguiram capturar em vídeo algo que até hoje acreditamos ser somente uma lenda. Você conseguiu, sabia? Dr. Robertson, essa é a criatura que você e sua equipe acharam na África do Sul? Pelo que eu estou conseguindo ver, é sim. O corpo resgatado estava incompleto, mas baseado nos restos que nós recuperamos, parece exatamente a mesma espécie. Dr. Schmidt, o que pensou quando viu isso e quando filmou na hora? Bom, eu olhei para ele e... eu sabia que estava olhando para o rosto de outra espécie inteligente como nós. Na Dinamarca, as histórias estão na nossa cultura há milhares de anos. Até os vikings tinham lendas de um povo da água bem longe, no mar. E na Groenlândia, a Groenlândia ainda faz parte do reino da Dinamarca, os inuites que moraram lá tinham as mesmas histórias. Agora eu me pergunto se essas histórias antigas têm alguma verdade. O que a gente tem que entender é que esses seres estão na cultura em quase todos os países, em quase todas as culturas. Há relatos de sereias. Acreditar ou não vai da mente de cada um. Eu me pergunto, será que esta lenda não tem nenhum embasamento real? Porque toda lenda vem de algum lugar. Eu afirmo isso. Toda lenda vem de algum lugar. Toda história que você acha estranha, fantasiosa, é baseada em alguma coisa. Será que esta lenda também não teria um embasamento real? Muito podemos descobrir ainda. Afinal, a busca por esta lenda continua firme e forte. Groenlândia e Dinamarca registraram uma queixa comum que será analisada pelo Conselho Nórdico de Ministros sobre as ações do Serviço de Inspeção Geológica da Islândia. A Islândia pretende começar uma nova sondagem em 2018, a 550 quilômetros da costa da Groenlândia, onde o vídeo foi gravado. E aí, você acredita na existência de sereias? Ou melhor, na existência desse ser metade humano e metade peixe? Deixa aqui nos comentários o que você acha. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no like. E se é novo por aqui, eu já disse e digo de novo, se inscreve e ajude o canal aí pra frente. Eu vou indo nessa, eu vejo vocês no próximo vídeo. Se querem mais vídeos de curiosidades como este, não esqueça de comentar aqui embaixo. Até a próxima, abraços, falou. Ah, surgiram temas também. Vamos supor que você quer ouvir falar de fada, de duende, dos seres da mitologia grega, Hércules, Aquiles. Como que foram esses homens? Eu vou indo nessa. Até a próxima, abraços, falou, fui!